Vamos então continuar aqui a lei de conservação. Nós vamos ver usufruto dos bens terrenos. Nós estamos na questão 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem ter dado o meio de cumpri-lo. É interessante o título que Kardec coloca aqui, usufruto dos bens terrenos. Nós somos usufrutuários. Nada do que está aqui é nosso, porque as coisas que são nossas, nós podemos levar conosco para a nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual. Então, tudo que está aqui na Terra faz parte do aprendizado, da escola, né, desse tempo curto que nós vamos passar aqui aprendendo. Então, tudo que está aqui é para que a gente possa usufruir, cuidar, conservar, manter. Nós precisamos entender que aqui na Terra nós somos usufrutuários. Onde nós estamos? Nós somos hóspedes. Né? Nós somos, como diz o Emmanuel, eu repito sempre, né? Nós somos hóspedes é um pernoite numa estalagem precária. Então, nós somos hóspedes numa estalagem precária por uma noite. É só um pernoite, que é a duração de 100 anos, mais ou menos, que é em torno do máximo do que se vive aqui. Então, ele coloca, o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens. Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Aí a gente vai voltar de novo, né, na questão de é necessária a reencarnação para o aprendizado. Deus não imporia um dever, é um dever que nós temos que vir aprender, estudar aqui, sem ter dado o meio de cumprir. Com que finalidade Deus colocou um atrativo no usufruto dos bens materiais? Qual é a finalidade de as coisas serem tão atraentes, desses atrativos todos que tem nas coisas que nós somos usufrutuários aqui, nas ilusões do planeta? A resposta: para estimular o homem ao cumprimento de sua missão e também para experimentá-lo através da tentação. Vamos lembrar de novo a questão 258, que nós fizemos as nossas escolhas. A tentação são as provas que nós fazemos aqui. São as nossas escolhas de provas. E aí nós seremos tentados a não realizá-las, a desistir, a mudar de caminho ou a fazer tudo completamente diferente. A tentação não é de Deus, a tentação é nossa. São os nossos desejos, são as nossas tendências que estão dentro de nós, que ficam ali nos tentando para que a gente desista, para que a gente saia do caminho. Aí dentro da mesma pergunta o Kardec continua. Qual o objetivo dessa tentação? Devolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Devolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. É fazer com que a gente preste atenção e assuma as nossas escolhas. Por isso que ele coloca devolver-lhe a razão. Porque através da razão, através do pensamento, através da análise, nós vamos modificar essas tendências, esses desejos e vamos seguir o nosso caminho com aquilo que é necessário, com as necessidades básicas, com aquilo que é o suficiente para nós. E vamos dividir, auxiliar aqueles que têm menos do que nós. Aí eles continuam aqui, né? Devolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem só tivesse sido estimulado ao uso dos bens da terra pela utilidade que tem, sua indiferença poderia ter comprometido a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer, que o induz à realização dos desígnios da providência, nos desígnios de Deus. Porém,
Através desse mesmo atrativo, Deus também quis prová-lo pela tentação que o arrasta ao abuso, do qual a razão deve defendê-lo. Então, as nossas provas ou provações aqui, nós temos que analisar com a razão o caminho que estamos trilhando. Que ele coloca aqui, se o homem só tivesse sido estimulado ao uso dos bens da terra pela utilidade que tem, a gente só ser estimulado a usar aquilo que é útil, aquilo que é extremamente necessário, com a nossa indolência e com a nossa preguiça, nós sairíamos do caminho. É o que estaria aqui, a sua indiferença poderia ter comprometido a harmonia do universo. Nós poderíamos ter largado, não ter utilizado a nossa inteligência. Por isso que ele continua aqui. Deus lhe deu o atrativo do prazer. O prazer da comida. A comida é necessária para a nossa sobrevivência. Nós temos que comer o mínimo necessário. A gente tem que sair da mesa antes de estar satisfeito, porque depois a digestão compensa isso. Mas a gula, que é o abuso, é o excesso, é o prazer da comida, é o prazer de repetir, é o prazer de comer até passar mal. O corpo passa mal, o organismo passa mal. Esses abusos é que vão nos afundando. É o que ele coloca aqui. Deus lhe deu o atrativo do prazer, que o induz à realização dos desígnios da providência. Quer dizer, o prazer, a busca do prazer, a busca do desejo, a busca daquilo que me deixa alegre, aquilo que me dá prazer, faz com que eu desenvolva a minha inteligência, faz com que eu desenvolva tecnologia, inventos, facilidades, coisas cada vez mais aprimoradas e mais gostosas para me dar mais prazer, roupas cada vez mais bonitas ou mais confortáveis para me dar mais prazer. E aí, em busca do prazer, eu estou também caminhando para o dever e caminhando para aquilo que é a providência, né? Que é aquilo que Deus espera que eu faça. O problema é quando eu caio para o excesso, para o abuso, né? Para o desregramento. Os gozos têm limites traçados pela natureza? Olha que interessante essa pergunta dele, porque é o prazer, né? Nós somos usufrutuários, esses prazeres, esses gozos têm limites traçados pela natureza? Sim, eles respondem, para vos indicar o limite do necessário. Nós temos dentro de nós a nossa consciência, nós sabemos o que é necessário, nós temos esses limites, esses parâmetros. A gente abusa. Então é o que ele está dizendo. Sim, esses limites são traçados pela natureza, sim, para vos indicar o limite do necessário. Mas, através dos excessos, chegais à saciedade e, com isso, puni-vos a vós mesmos. O que é a saciedade? Aqui não é no sentido de satisfação, aqui é no sentido de excesso, de abuso. E aí nós vamos ver aqui a questão 943, né? Que é uma questão que a gente ainda vai ver lá na frente, mas é importante para a gente entender essa questão da saciedade, que é o desgosto pela vida. Então, 943, nós vamos ver de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? A resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade, que é o abuso, né? É o excesso. Para aquele que exerce suas faculdades com objetivo útil e conforme suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Então, o que ele está colocando aqui? O que é essa questão que ele coloca aqui? Mas através dos excessos chegais à saciedade e com isso puni-vos a vós mesmos. O excesso, o abuso, porque quando nós estamos sendo úteis, quando nós estamos trabalhando com utilidade para servindo aqueles que estão à nossa volta, quando o que nós estamos fazendo não é só para nós mesmos, nós estamos sendo úteis ao próximo, nós estamos cumprindo o nosso dever e isso nos dá satisfação, alegria de viver.
né? Quando nós somos inúteis, quando tudo que nós fazemos é só para nós, para mim, para o meu prazer, as coisas que eu quero, nós vamos caindo nessa saciedade do excesso, do abuso, que acaba também levando à ociosidade, porque normalmente quem vai até a saciedade, até o abuso, não é útil para ninguém a não ser a si mesmo, e aí começam os estados depressivos, começa a ter desprazer em tudo, a não ter valia a sua vida. Aí entra no estado de depressão, que é o que nós vimos na questão 943. Eu coloquei essa questão justamente para a gente entender essa questão da saciedade. Nós precisamos do que é necessário. Quando a gente vai em busca do prazer até a saturação, que é a saciedade, nós estamos rompendo com as leis naturais, com as leis de Deus, e seremos punidos por isso. Aprenderemos pela dor, aprenderemos pela dificuldade, infelizmente. O que pensar do homem que busca, nos excessos de todos os gêneros, um refinamento dos seus prazeres? Pobre ser, olha a colocação que eles fazem. Pobre ser, digno de lástima e não de inveja, pois ele está bem próximo da morte. Então aqui é aquele que busca só o refinamento dos seus prazeres, só o seu ego, só para si, só o excesso. Porque não existe nada de errado na riqueza, não existe nada de errado em se ter muitas coisas, desde que sejamos úteis. Usemos a riqueza, usemos o dinheiro, usemos o poder, usemos tudo que tivermos para servir, como Jesus colocou, que ele veio para servir, não para ser servido. Se ele, que é o nosso mestre, modelo e guia, veio para servir, que dirá de nós? Nós temos que servir mais ainda. É essa que é a questão. É o que ele diz aqui: pobre ser, digno de lástima e não de inveja, pois ele está bem próximo da morte. Aí na mesma pergunta o Kardec continua: perto da morte física ou da morte moral ele se aproxima? De ambas. Ele está perto de ambas. Da morte física, pelo abuso, pelo excesso. Vamos lembrar André Luiz, no livro Nosso Lar, o desencarne dele, né? Que ele tinha um câncer de estômago, no gástrico, sífilis. Então, abuso de uma sexualidade desregrada, abuso de comida, abuso de bebida, abusou e fez com que o corpo não aguentasse esses excessos e esses abusos. Ele vai como suicida. Então ele vai antes do tempo. Isso a gente vê ali, ele vai como suicida, inconsciente. Ele não fez aquilo premeditadamente: eu vou me suicidar. Mas ele mata o corpo, ele vai embora antes do tempo. É o que ele está colocando aqui. Os excessos fazem com que ele fique perto da morte física, ele é um suicida inconsciente, e da morte moral. Porque para se atingir os prazeres, para os excessos, para essas buscas, normalmente a moralidade ficou lá para trás. É o excesso de bebida, é o excesso de comida, todos os excessos saem do equilíbrio. Nós temos que buscar o equilíbrio de tudo: o equilíbrio do trabalho, o equilíbrio na alimentação, o equilíbrio no descanso, o equilíbrio no estudo. Tudo precisa ser equilibrado. Todos os excessos, por um lado ou para o outro, saem das leis naturais, saem daquilo que Deus colocou para o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento. Tem uma colocação de Kardec aqui. O homem que busca nos excessos de todas as espécies um refinamento dos prazeres rebaixa-se mais do que os animais, pois os animais, sabem parar assim que satisfazem suas necessidades. O animal não come até passar mal. O animal não mata pura e simplesmente por matar, para acumular. Ele só mata aqueles que são selvagens, são carnívoros. Ele mata para alimentar a sua prole e se alimentar
dentro da sua saciedade. Quando ele fica saciado, ele sai e deixa para que outros comam. O animal. Então é o que ele está colocando, Dex está colocando aqui. O homem que busca nos excessos de todas as espécies um refinamento dos prazeres, rebaixa-se mais do que os animais, pois estes sabem parar assim que satisfazem suas necessidades. Ele abdica da razão que Deus lhe deu como guia. O homem, né, abdica da razão, ele deixa para lá a razão que Deus lhe deu como guia. E quanto maiores forem seus excessos, maior domínio ele concede à sua natureza animal sobre a espiritual. As doenças, as enfermidades e a própria morte resultantes do abuso são também punição à transgressão da lei de Deus. É o que ele está colocando aqui. Deus nos deu a razão, a capacidade de aprender, a capacidade de analisar, a capacidade de entender, de desenvolver coisas cada vez mais, assim, mais técnicas, facilitar a vida, ter mais tranquilidade, ter mais conforto, tudo isso para que a gente possa estudar, possa aprender, possa servir mais, possa voltar mais rápido com as nossas próprias pernas para a casa do Pai. E a gente usa isto tudo para ter mais prazer, para refinar esses prazeres e nos afundar cada vez mais. Essa que é a grande verdade. E aí nós vamos por um outro item, que é necessário e supérfluo. Nós estamos na questão 715. Como o homem pode conhecer o limite do necessário? A resposta: o sábio conhece-o intuitivamente. Muitos só o conhecem à custa de suas próprias experiências. Quer dizer, errando, né? Como acontece no livro Os Mensageiros, enfiando o pé na jaca, se atolando, aí voltando envergonhado e pedindo para vir de novo. O que ele coloca? O sábio conhece o limite do necessário intuitivamente. O que é a intuição? A intuição é aquilo que vem de dentro de nós mesmos, que alguma coisa dá esse gatilho, alguma colocação vem de nós, né? A inspiração, ela vem de fora, de alguém encarnado ou de um desencarnado, um espírito que nos inspira. A intuição não, a intuição é nossa, são arquivos que nós temos, aprendizados que nós trazemos de vidas passadas ou até desta vida, que alguma coisa faz com que dê aquele estalo. Nossa, porque volta aquele aprendizado que já estava lá dentro, aquela experiência, aquela situação que eu já vivi e traz a informação. Então, o que ele diz? O sábio conhece intuitivamente, está lá dentro, já aprendeu, por isso que é sábio. Já conhece, já aprendeu e vem de dentro o seu próprio conhecimento. Então, intuitivamente, ele sabe os limites, ele conhece as leis de Deus. As leis todas de Deus estão na nossa consciência. Muitos de nós, muitos dos humanos, né, do ser humano como humanidade, só conhecem esses limites, né, o limite do necessário, à custa de suas próprias experiências, através do erro. E aqui nós vamos voltar aqui à questão 713. Os gozos têm limites traçados pela natureza? Sim, para vos indicar o limite do necessário. Nós voltamos aqui e nós vamos também dar uma olhada na 633, quando a gente vê aqui a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? O homem tem nessa lei natural a regra de conduta e um guia seguro, a regra do bem e do mal, do conhecimento, do entendimento, né, que nós estamos vendo aqui, na 633, nós estamos vendo as leis naturais, as leis de Deus. Olha a resposta da 633. Quando comeis em excesso, vamos linkar aqui com o que nós estamos falando. Quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem,
É Deus vos dando a medida de que necessitais. Quando a excedeis, sois punidos. Quando a gente excede do que é necessário em todos os sentidos, somos punidos. Isso vale para tudo. A lei natural traça o limite das necessidades do homem. Quando ele a ultrapassa, é punido com o sofrimento. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Não é a natureza que lhe traz esses males, são os seus excessos. E a nossa consciência nos diz basta. Todo mundo que é gordinho assim que nem eu, sabe? Que tá ali, não come tanto, não come doce todo dia, não come tanto, diminui, come menos. O basta tá toda hora ali, só que a gente não ouve. Essa que é a questão. É o excesso que faz o sobrepeso, é o excesso que faz o estresse, é o excesso que estoura, né, a capacidade que a pessoa tem de assimilar, de entender, de aguentar. Então aí vem os AVCs, né, os infartos, vem os problemas causados pelo excesso de estresse, excesso de trabalho, excesso de digamos assim, de depressão, de engolir mais do que pode, de repressão, de segurar as coisas, sabe aquela... Aí a panela vai enchendo, a pressão vai subindo, a hora que ela explode, aí o corpo vai explodir uma veia em algum lugar, vai ter as consequências no corpo físico do excesso. Excesso de trabalho, excesso de nervoso, excesso de agitação, excesso de... Saiu do limite, saiu da regra. Excesso de alimentação vai sobrecarregar fígado, rim, baços, né? Vai sobrecarregar o coração, vai sobrecarregar as juntas, né? Os joelhos, pés, tudo. Vai fazer mal em todos os sentidos. O excesso vai fazer mal em todos os sentidos, todas as posições. Aqui eles continuam. A natureza não traçou o limite das necessidades em nosso próprio organismo? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou. A gente sabe a hora que a gente está satisfeito na mesa. O problema é que nós, seres humanos, somos insaciáveis. A gente vai até o limite do limite, até não aguentar mais, até passar mal. Então é o que ele está dizendo. A natureza não traçou o limite das necessidades em nosso próprio organismo? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite das necessidades em seu organismo, mas os vícios lhe alteram a constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Os vícios, né? Ser viciado em trabalho, viciado em comida, se compensar através da comida, viciado no álcool, viciado em qualquer tipo de droga, açúcar, cocaína, crack, são drogas. Então, criando necessidades que não são reais. A gente vai ver em Mateus, acho que é capítulo 10, se eu não me engano, quando Jesus coloca para os discípulos que quando eles saírem para pregar, que eles levem o mínimo necessário. Uma muda de roupa, um par de sandália. Porque o caminhar, a realização do dever vai prover o que é necessário. Não levar nada além do necessário. E é assim que nós temos que caminhar aqui na nossa vida, no planeta, com o que é necessário, realizando o nosso dever, e com isso estaremos cada vez mais tranquilos e mais felizes. Então, continuando aqui, para que a gente possa entender essa questão dos limites que a natureza traçou, nós vamos dar uma olhada lá na frente na questão 926, que é sobre a felicidade, né, e a infelicidade, que uma das grandes causas, né, da nossa infelicidade é justamente o excesso, é justamente a ociosidade, que é o excesso,
de descanso, né? Então aqui quando ele pergunta, ao criar novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições? Porque nós criamos novas necessidades. Nós criamos necessidades que não são necessárias. Nós criamos o desejo de coisas que não são necessárias. Nós criamos uma série de coisas que exigem cada vez mais trabalho. Exige que o pai e a mãe trabalhem cada vez mais para dar coisas que não são necessárias. Elas são ostentação. Então ele pode ter um tênis mais barato, mas o pai e a mãe se matam de trabalhar para dar um tênis mais caro para ele ostentar, para que ele não fique atrás dos amiguinhos. Ele pode ter um celular mais simples, ele vai usar o WhatsApp, vai usar as mesmas coisas, a gente nem usa mais celular para falar, mas ele vai ter o mais caro, o pai e a mãe vão se matar para dar o mais caro para o filho, para que ele ostente, que ele pode comprar. E assim a gente vai deseducando os nossos filhos. Olha a questão. Ao criar novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições? Olha a resposta. Os males deste mundo são proporcionais às necessidades factícias, né? Ou fictícias. As necessidades que não existem, né? Nós é que criamos, a nossa imaginação que vós criais. Aquele que sabe limitar seus desejos e que vê sem inveja o que está além do seu alcance, poupa-se de muitos aborrecimentos nessa vida. O mais rico é o que tem menos necessidade. O mais rico é o que tem menos necessidade. Quando nós soubermos lidar com as nossas necessidades, quando nós soubermos ser felizes com o que temos, vivermos com o que temos, nós teremos mais paz, mais tranquilidade. Teremos uma vida mais tranquila e mais feliz, com certeza. Então, continuando aqui. O que pensar daqueles que se apropriam de todos os bens terrenos para proporcionar-se o supérfluo em detrimento dos que não têm sequer o necessário? Eles desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas provações que tiverem ocasionado. Todos nós responderemos pelo bem que deixarmos de fazer. O Código Penal da Vida Futuro, que é o capítulo 7 do Céu e Inferno. O item 6. Nós seremos responsabilizados pelo bem que nós deixamos de fazer. Nós temos deveres a cumprir, é o que ele está colocando aqui. Eles, aqueles que têm o máximo supérfluo e em detrimento daqueles que não têm nem o mínimo necessário. Porque se eu tenho demais, vai faltar para alguém. Eles desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que tiverem ocasionado. E aqui nós vamos ver uma colocação do Kardec. O limite do necessário e do supérfluo não tem nada de absoluto. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria. Os espíritos que ditaram esses preceitos aqui expressos não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Não está dizendo para a gente andar para trás, para viver na caverna, para ter um pedaço de pele para se aquecer e um pedaço de pão para comer. Não é isso. É a questão do abuso, a questão do desnecessário, a questão do supérfluo. É isto que está sendo colocado. E aí Kardec coloca aqui, os espíritos que ditaram esses preceitos aqui expressos não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu devido lugar. A civilização desenvolve o senso moral e ao mesmo tempo o senso de caridade, que leva os homens a apoiarem-se mutuamente. Aqueles que viverem à custa das privações de outros exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Eles têm apenas o verniz da civilização, assim como há pessoas que só possuem a máscara da religião, a máscara da religiosidade. Não tem problema nenhum em ter, não tem problema nenhum na riqueza,
desde que saibamos distribuir, saibamos usar a riqueza que temos para auxiliar os outros, para ajudar aqueles que têm menos, desde que a gente tenha religiosidade, não importa qual é a religião que nós temos, porque todas as religiões são boas, todas falam de dividir, todas falam da caridade, todas falam de servir, todas falam de que nós temos que buscar o nosso aprimoramento para voltarmos como espíritos melhores para a casa do Pai. O que nós fazemos com as religiões é que é o problema somos nós, seres humanos. Então não há problema nenhum na riqueza. O que tem problema é na ostentação, é entrar em todos os excessos para ostentar, para parecer aquilo que não se é não se conhecer verdadeiramente. Porque o autoconhecimento faz com que a gente busque a nossa melhora, que a gente busque trabalhar aquilo em nós que precisa ser modificado e que a gente valorize aquilo em nós que é bom, que nós já conquistamos e que a gente valorize cada conquista. Isto a gente só consegue através do autoconhecimento, da reforma íntima, do vigiar e orar e vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para analisar o que eu estou sentindo é inveja, o que eu estou sentindo é eu queria ter o que aquele irmão tem e eu não tenho. Se eu tenho que trabalhar em mim, eu tenho que reconhecer, assumir e trabalhar em mim, eu sou invejoso. O que eu tenho é fuga. Eu trabalho que nem um louco o tempo todo porque eu não quero ficar com a minha família e a pandemia veio mostrar isso. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que mudar isso. Como diz, né, no Velho Testamento, nós temos que florescer aonde formos plantados. Nós temos, na família que nós fomos colocados, nós temos que crescer, melhorar e ajudar aqueles que estão à nossa volta. O primeiro dever que nós temos aqui é com a família. A caridade verdadeira é dentro de casa, é com a família. Com aqueles que foram colocados, onde nós fomos colocados para conviver, porque isso tem um propósito de evolução, de aprimoramento, de pedidos de perdão e perdões a serem dados, amores a serem vividos, sentidos, revigorados. É muito importante essa análise do que está em excesso na minha vida, do que eu posso cortar, do que eu posso modificar, para que eu possa verdadeiramente servir mais a Deus. Porque eu já coloquei isso aqui e eu vou repetir. Nós podemos contar com os espíritos das superiores, da espiritualidade maior. Nós podemos contar com o nosso mestre, nosso irmão mais velho. Nós podemos contar com Deus, nosso Pai, o tempo todo. A pergunta é, eles podem contar conosco? A hora que alguma coisa se apresenta, eu sou confiável? Aquela necessidade do meu irmão pode ser trazida a mim, porque eu sou confiável, eu vou realizar todo o bem que eu possa realizar, ou não? Ou eu vou ser movido pelo deixa como tá para ver como é que fica, vou ser movido pela preguiça, eu não vou sair do meu conforto, não vou sair da minha casa, alguém vai ajudar, alguém vai fazer, Deus provê. O que a gente precisa entender é que Deus ajuda o homem através do homem. E quando nós deixamos de realizar aquilo que é esperado de nós, seremos responsabilizados por isso, que é o item 6 do Código Penal da Vida Futura. Nós seremos responsabilizados pelo bem que deixarmos de fazer. No nosso próximo estudo, nós veremos privações voluntárias, mortificações. Nós iremos começar nesse próximo estudo na questão 718. Até lá!